Salve, salve! Nós vamos falar aqui agora sobre o epicurismo, né? Nós falamos num vídeo anterior sobre as escolas helenísticas. O epicurismo é uma dessas escolas helenísticas. Então, o fundador dessa linha filosófica é um cara chamado Epicuro. E nós podemos resumir, né, o epicurismo na seguinte ideia. O que defende o epicurismo? Primeiro, vamos relembrar que as escolas helenísticas todas, o epicurismo faz parte das escolas helenísticas, elas trabalham com a ideia da ataraxia, busca da imperturbabilidade da alma. E o epicurismo não é diferente, uma vez que o epicurismo é uma das escolas helenísticas. Tá? Mas, resumidamente, o que o epicurismo fala? O epicurismo fala sobre uma vida de prazeres. Olha que interessante isso. Buscamos o prazer o tempo todo. Olha que interessante. Bom, primeira coisa, né? Nós temos que tomar cuidado, senão essa frase solta, assim, simplesmente soa de uma forma muito superficial e é muito superficial. Né? Porque senão você fala assim, vou buscar o prazer de forma desmedida, o importante na vida é o prazer, o prazer, o prazer e pronto, acabou. Não é bem assim, né? Não é bem assim. O que os epicuristas vão dizer? Olha, nós temos que buscar o prazer supremo e fugir da dor suprema, do mal supremo. Só quando eu solto essa frase, já dá para pensar numa ideia de meio termo, de equilíbrio. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que nós temos que buscar o prazer a todo custo, porque uma vida boa é uma vida de prazeres. Só que alguns prazeres podem trazer dor e algumas dores podem trazer prazeres. Vamos lá. Qual que é uma dor que pode trazer prazer? Né? No pain, no gain. Né? O que está falando? Quando você vai ali para a academia, fazendo atividade física, você está sofrendo, né? É muito comum hoje as pessoas falarem assim, né? Na força do ódio, fui treinar hoje na força do ódio, né? Tal. Você fica com dor mesmo, muscular, aquela coisa, você tem que sair de casa da sua cama, de manhã, atravessar a cidade lá para a academia, ficar, né? Então, quer dizer, é uma dor. Mas, no final das contas, vai te trazer um bem, porque não é só a questão estética, né? Algumas pessoas malham, né? Algumas pessoas treinam, né? Por uma questão estética, mas não é só uma questão estética, é uma questão de saúde, né? É necessário praticar atividade física para ter uma vida saudável. Então, olha só, por exemplo, é uma dor que traz um prazer, né? Por outro lado, existem alguns prazeres que trazem dor. Por exemplo, eu quero hoje sair e tomar vinho. E eu gosto muito de vinho. Então, hoje eu vou satisfazer o meu prazer por tomar vinho. E eu vou tomar umas 4 garrafas de vinho. Então, nossa, já exagerou. O meu prazer, eu gosto de vinho. Só que eu vou tomar umas 4 garrafas de vinho e amanhã? Amanhã eu vou estar naquela ressaca terrível, dor de cabeça, indisposição estomacal, não vou conseguir fazer nada, na cama ali o tempo todo. Aí tá, eu tive um prazer momentâneo, mas e a dor que trouxe no final? Valeu a pena? Então, eles trabalham com a ideia de equilíbrio, uma vez que nós buscamos o prazer supremo e fugir da dor suprema, é um equilíbrio. Algumas dores vão me trazer um prazer maior, uma vida saudável, qualidade de vida, atividade física. Alguns prazeres, eu disse o vinho, mas qualquer consumo de droga, eles falariam isso. Né? Qualquer consumo de droga vai te dar um prazer momentâneo. Não estou fazendo apologia ao uso da droga, mas a verdade é essa, é fisiológico. Qualquer pessoa que consome droga, ela tem um prazer, né, momentâneo, uma euforia, uma sensação de bem-estar momentânea, mas e depois o reflexo disso? Então, eles estão falando de um equilíbrio, não é simplesmente busca do prazer desenfreado, é um prazer que não vai trazer dor, entende? Olha que interessante, isso é uma vida equilibrada. Uma outra coisa interessante que nós temos no pensamento epicurista, e que eu acho que vale trazer para os dias atuais, que seria saúde mental, né? Como ter uma boa vida, uma vida saudável, Epicuro fala o seguinte: quais são os 4 medos que nós temos? Ele fala dos 4 medos e do tetrafármaco. Remédio, fármaco, remédio, tetra 4. 4 remédios para esses 4 medos. Então, olha que interessante, já começamos a entrar numa ideia de que
medo, fobia, vivemos uma cidade que chama fobia, medo o tempo todo. Porque existe um medo que ele é natural e ele é saudável, né? Eu tenho medo de colocar a mão no fogo, porque eu vou queimar, vou me ferir. Eu tenho medo se eu ver um leão, um tigre se aproximando de mim, porque eu sei que aquilo pode me atacar e tudo. Mas tem as fobias, alguns medos que são irracionais, que eles não têm sentido, e a gente sofre com isso. Então vamos lá. Quais são, para Epicuro, os 4 medos? O medo dos deuses, nós estamos falando de uma época que eles acreditavam em vários deuses. Medo da dor, o medo de não ser feliz e o medo da morte. Então vamos começar com o medo dos deuses. O que Epicuro fala que é um remédio para isso? Ele fala o seguinte: olha, os deuses já alcançaram uma coisa que o sábio epicurista busca, que é ataraxia, imperturbabilidade da alma. Então os deuses já alcançaram isso. Então eles estão num lugar, num patamar diferente do nosso. Então os deuses não se preocupam com a gente, porque se eles se preocupassem com o ser humano, olha que interessante, eles não teriam alcançado a ataraxia, a imperturbabilidade da mente, da alma. Olha que interessante, os deuses não se preocupam. Se os deuses não se preocupam conosco, nós também não temos que nos preocupar com os deuses, porque nós não podemos atingir os deuses, não podemos influenciá-los. Eles estão no patamar, eles estão nem aí pra gente, eles não estão preocupados, não sabem que não estão olhando pra gente. Então não adianta eu ficar preocupado com eles, porque eles não estão preocupados comigo. Vamos trazer isso para os dias atuais, porque hoje a maioria de nós não acredita em deuses no plural. Alguns nem acreditam em Deus nenhum. Então vamos trazer para os dias atuais. O que Epicuro está dizendo? Quando eu me preocupo com aquilo que não tem relação comigo, que não pode me influenciar e que eu não consigo influenciar, é um problema, né? Então, eu não tenho que me preocupar com aquilo que não pode me influenciar e que eu não posso influenciá-lo. Olha que interessante isso, né? Aquilo que está fora do meu controle. Se está fora do meu controle, por que eu vou temer aquilo, né? Por que eu vou temer, por exemplo, falar assim, mas eu tenho medo de que aconteça um terremoto. O terremoto na minha cidade, o terremoto depende de mim, eu posso controlar? Né? Em primeiro lugar, que um terremoto, vamos imaginar um terremoto como entidade. Não, eu quero fazer um terremoto em Belo Horizonte, eu estou gravando de Belo Horizonte, em Belo Horizonte para São Geraldo. Terremoto não acontece por minha causa, né? E eu não posso evitar. Se tiver um terremoto aqui, ok. Então, por que eu vou sofrer, ter medo de um terremoto, se aquilo não depende de mim? Entende a lógica? Então, esse seria o fármaco, o remédio para esse primeiro medo. Qual que é o segundo medo que eu falei? É o medo de não ser feliz. Esse é muito interessante, porque eu acho que tem muito a ver com a vida que nós levamos atualmente, né? Nós temos medo de não sermos felizes. O que o Epicuro vai dizer? Qual que é a solução para isso? É escolher bem aquilo que te faz feliz. O grande problema de nós não sermos felizes é quando nós desejamos algo, de novo, que não está no nosso controle. Algo que é inalcançável. Por exemplo, eu queria ser imortal. Gente, não tem como. Então, eu estou desejando uma coisa que não tem como ser realizada. Aí eu vou ser infeliz, né? Epicuro fala um negócio que é muito interessante trazendo para os dias atuais. É aquele que não valoriza o que tem e que fica sonhando cada vez com mais e mais, nunca vai ser feliz. Né? Entende a lógica? Então, você tem, por exemplo, um emprego. Você pode desejar melhorar, ganhar mais, ter um emprego melhor, ok, né? Mas, eu queria ser um Elon Musk, o cara mais rico do mundo. Pode ser que você chegue lá, pode até ser, mas não depende de você. Então, você vai sofrer por isso, porque você quer ser o homem mais rico do mundo. Tem um monte de coisa aí, mas você trabalha, mas eu trabalho, vou me dedicar. Cara, não é só o trabalho que leva a pessoa a ser uma das mais ricas do mundo. Tem um monte de outras variáveis que não depende da gente, né? Então, quando eu escolho bem aquilo que me faz feliz, eu vou ser feliz. Se eu escolho mal, nós vamos numa sociedade que é isso. O problema é que nós ficamos desejando o que é inalcançável. Nós vivemos numa sociedade que você fica vendo na internet
TikTok, Instagram, redes sociais no geral, pessoas que têm um padrão de vida, tá viajando o mundo inteiro, e a gente acha que aquilo é felicidade. Eu quero viajar o mundo inteiro, o tempo todo, sem trabalhar. Cara, você pode conseguir isso talvez, mas se você ficar pensando só nisso o tempo todo, isso não depende de você, então você vai ser infeliz. Então, o segredo para, o remédio para nos livrarmos desse medo de não ser felizes é escolhermos aquilo que faz a nossa felicidade, escolhermos com cautela, com cuidado, aquilo que pode de fato ser realizado por nós. Terceiro medo é o medo da dor. E aí é interessante, né? Porque ele fala o seguinte: olha, nós fugimos da dor suprema, ele fala isso. Mas às vezes ela acontece. Nós não podemos evitar algumas dores. E aí? Nós temos que entender que as dores vão passar. Então não temos que ter medo da dor, porque assim como felicidade passa, dor também passa. Né? Não adianta eu ter medo do meu parceiro, da minha parceira me abandonar. Porque não depende de mim. Não depende, né? Não depende do outro. Se o outro falar que não quer mais, acabou. Né? Não depende de mim. Eu vou sofrer, eu vou sentir dor, mas vai passar. Vai passar. Né? Assim como eu estar com alguém, que me faz bem, um parceiro, uma parceira, isso vai passar de uma forma ou de outra, ou porque a relação vai acabar, ou porque um dia um dos dois vai morrer. Então vai passar. Então não tenho que sofrer, porque toda dor é passageira, assim como o prazer é passageiro. Então não tenho que ter medo da dor. Olha que interessante. Né? E o quarto medo é o medo da morte. Aí Epicuro fala o seguinte: olha, Epicuro, primeiro, que ele acredita que somos feitos de corpo e alma. Só que para ele, o corpo é feito de átomos e a alma também é feita de átomos. Então vamos pensar no lugar de alma, falar mente. Corpo e mente. Para ele, corpo e mente é feito de átomos. E nós só sentimos, só temos consciência, percebemos tudo isso ao nosso redor, porque está junto os átomos da mente e os átomos do corpo. Ele fala que a morte é quando dissocia isso, quando separa. Esses átomos vão para a natureza, né? Só que quando vai para a natureza, separa. Então eu não sinto mais nada após a morte, não tem como eu sentir. Então ele fala o seguinte: por que eu vou me preocupar com a morte? Primeiro, porque ela é algo inevitável, ela vai vir, não tem jeito, né? Só que quando ela chegar, eu não existirei mais, porque eu existo enquanto a morte não existe. Eu existo, eu não estou morto, eu estou vivo. Olha que interessante. O raciocínio dele é bem, parece bobo, mas é assim, interessantíssimo. Eu estou vivo, então eu não estou morto. Então a morte não existe para mim, estou vivo. Quando a morte chegar, eu não estou vivo mais. Então a morte acabou, não estou vivo. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o estoicismo, o epicurismo, assim como todas essas linhas helenísticas, eu falei no vídeo anterior, é pensamento grego ocidental se fundindo com o pensamento oriental. Isso é muito comum no pensamento oriental. No pensamento oriental, nós temos, por exemplo, na cultura hindu, o Tantra. E o Tantra é muito mal compreendido na sociedade ocidental, né? O Tantra foi associado a sexo, né? Sexo tântrico, massagem tântrica. O Tantra é uma filosofia extremamente profunda que vai muito além dessa questão sexual. O Tantra trabalha com a ideia de viver o momento, se dedicar ao momento. Quando eu estou comendo alguma coisa, eu posso ter uma alimentação tântrica, porque eu estou concentrado naquilo. Uma coisa que nós temos dificuldade hoje em dia, né? Você já viu quantas a pessoa está almoçando e com o celular do lado, mexendo no celular, ligando? Oi, não, tá. Quer dizer, ela não está fazendo nenhuma coisa, nem outra direito. Ela não está nem conversando com a pessoa concentrada, conversar, e nem na alimentação, né? Então, o Tantra é muito mais do que isso, é viver o momento. É o que Epicuro está falando, eu tenho que viver a vida e não me preocupar com a morte, porque a morte é a não vida. O que eu tenho hoje é a vida. Quando a morte chegar, eu não terei mais a vida, acabou. Então eu preciso viver o momento, me dedicar ao momento. Olha que interessante. E para encerrar, o que Epicuro fala? Olha que interessante, Epicuro fala o seguinte: o que é a filosofia? Uma pergunta, ele responde. Ele fala assim: a filosofia é a cura para a alma. Olha que interessante. A filosofia é a cura para a alma. O que são as psicoterapias, se não isso? Cura da alma, cura da mente. Qualquer pessoa que procura terapia, procura porque está sofrendo,
porque está padecendo de um mal psíquico. Ela precisa de tratamento, de ser curada. A filosofia para Epicuro é isso, é a cura da alma, a cura da mente. Tá ok? Então ficamos por aqui, um grande abraço.